Então, Minas Consciente, com uma alteraçãozinha nas regras, bares, restaurantes e padarias não podem mais servir alimento no local, nos municípios inseridos no Minas Consciente. Para falar de bares e restaurantes, a gente conversa com ele agora, Paulo Solmuth, presidente da Abrazel, presidente nacional da Abrazel, associação que representa o setor. Hoje ele esteve reunido com integrantes do primeiro escalão do governo municipal, do prefeito Alexandre Calil, para discutir justamente essa volta do setor, né? Essa economia voltar a girar novamente. Eles estavam um pouco enroscados, se estranhando, voltaram à mesa para discutir essa semana. Quem traz os detalhes pra gente é ele mesmo, Solmuth, Paulo Solmuth. Boa tarde, bem-vindo a 98, bem-vindo ao Rock News, Paulo. Boa tarde, Lucas, boa tarde, João Henrique, prazer enorme estar aqui no Rock News com vocês, tratando, né, de um assunto que não é fácil, mas está melhor do que já teve, né, com a reabertura aí do diálogo. Tivemos com o prefeito anteontem uma conversa, não vou dizer que foi fácil, mas foi uma conversa importante, em que a gente buscou alinhar a nossa visão com a da prefeitura e, especialmente na conversa com o prefeito e no seu desdobramento hoje com os seus secretários, nós entendemos que o desafio do Covid, ele é um desafio de saúde pública, ele é um desafio de saúde econômica, que acaba de alguma forma se cruzando um com o outro, mas acima de tudo ele é um desafio da nossa sociedade e que a gente só juntos podemos superá-lo. E foi nessa linha que a gente buscou o diálogo com o prefeito. Vamos ir com o seu time hoje, vamos trabalhar junto para que a gente possa chegar a um ponto que a crise seja superada, as crises sejam superadas. Paulo, mais de 100 dias com estabelecimentos, bares, restaurantes aí que não abrem suas portas, não vem um dinheiro entrando no caixa. Os números cada vez mais preocupantes. A gente conversou no nosso último papo, você falou em 30% de demissões, né? Como é que foi esse papo com a secretaria? Que balanço você faz? E há uma data definida para a volta dos bares e restaurantes em Belo Horizonte? Ô Lucas, infelizmente nós já passamos dos 110, estamos caminhando para 120 dias. Belo Horizonte é a cidade no mundo com mais dias com seus bares e restaurantes fechados, né? Por exemplo, Milão ficou 56, 98 em Nova York, 103 em Londres. Então nós vivemos uma situação muito delicada no setor, mas não é só no setor, né? O comércio agora está todo fechado. Belo Horizonte enfrenta um crescimento da curva, que infelizmente era previsível, né? O que a gente entende é que precisamos fazer algo para que o dano seja menor, né? Eu vi a matéria anterior suas aí, cobranças muito importantes com as informações com relação a leito, a curva. Acho que isso é fundamental para que a gente possa trabalhar junto. Nosso setor, como você colocou aí, já caminha, especialmente em Belo Horizonte, para 1/3 das empresas fechadas. 40 mil era o número de junho de empregos perdidos. Nós devemos fechar aqui na região metropolitana de Belo Horizonte com 60 mil empregos perdidos. Há possibilidade, se Deus quiser, de retomando a gente contratar alguns de volta, mas a situação é muito delicada. E agora o grande momento que a gente quer destacar nessa retomada do diálogo com a prefeitura é que a gente entende que bar e restaurante, e o prefeito concordou com esse ponto, e a gente conversou muito hoje com o seu secretariado sobre isso, bar e restaurante é parte da solução, não é o problema da retomada. Então, nessa linha que a gente quer construir um caminho para essa data aí, que ela não está próxima, mas também não está distante. Porque quando você observa os comportamentos do vírus e da curva, nós estamos chegando num ponto, nós agora sim, depois de muito anunciado, por muito era no mês passado, era na quinzena, era no meio de junho, agora sim nós devemos passar pelo pico do vírus em torno do dia 20, e a partir daí a gente começa, se Deus quiser, a enxergar uma curva de estabilização, recuo, e é quando abre espaço para a retomada do comércio e os bares e restaurantes querem estar juntos nessa empreitada. Ô Paulo, boa tarde, primeiramente, João Henrique do Vale. Paulo, só para entender um pouco dessa conversa com a prefeitura, porque não foi falado em datas, mas o que está sendo discutido? São os protocolos, a forma que vai ser a reabertura, o que foi discutido nessa reunião? João Henrique, obrigado aí pela presença.
Primeiro, não foi falado em data, mas a Brasel disse que é importante ter a data. E aí, como é que a gente pode fazer para construir uma resposta a essa demanda do empresariado e da sociedade, porque está todo mundo querendo saber quando que volta para um bar, quando que volta para um restaurante, quando que pode viver o novo normal, que não é muito diferente de antes, é apenas usar a máscara quando tiver com desconhecido, garantir o afastamento entre as mesas. Nós precisamos dar previsibilidade para a sociedade e para quem se preparará para receber o cidadão. Então, o que a gente ficou de construir, tentar construir junto com a Prefeitura? Amanhã eu tenho um novo diálogo com o secretário, semana que vem a gente vai sentar novamente, é tentar entender a curva. Agora está mais claro, a velocidade está mais acelerada, mas essa aceleração também indica proximidade do pico, e a gente vai trabalhar juntos aí para construir esse momento de retomada. Na nossa visão da Brasel, a retomada ela não precisa excluir bar e restaurante. Mais do que isso, ela não deve excluir bares e restaurantes. Porque o grande desafio da retomada e o grande desafio nosso da sociedade daqui para frente é nos respeitarmos. Não sair de casa com sintomas da doença, usarmos máscaras quando estivermos próximos de um desconhecido, numa fila para pagar, numa fila para entrar no bar ou restaurante, garantir que as mãos estão higienizadas. Então, nós que lidamos de portas abertas e lidamos com a população como um todo, vocês, imprensa, têm um papel muito importante. Nós estamos provocando a Prefeitura também que mude o seu discurso, que mude a sua comunicação para uma comunicação que a gente pegue são 5 pontos mais ou menos que a gente tem que observar. E o grande fiscal e o grande colaborador disso é o cidadão. Então é nessa linha que a gente está conversando com a Prefeitura e estamos mais otimistas, né? Quando o diálogo é reaberto e o desejo é o mesmo, né? De construir uma solução para todos nós, acho que a gente vai avançar sim. Ô Paulo, até é bom a gente, né, ressaltar, a gente cobrou muito da Prefeitura esse diálogo com as entidades para ser construída, né, uma retomada em conjunto para não ter esse problema, e foi um questionamento feito até por vocês, né, a Brasel entrou na justiça, entrou com uma ação na justiça cobrando isso. Como é que está essa ação? Vai ser retirada e como é que está o andamento dela? Você está ficando campeão em fazer aquela pergunta. Tirar os outros do sério. Ainda bem que eu não sou governador. Ô louco. Danado. Mas eu posso primeiro já começar te respondendo, primeiro agradecendo a imprensa e vocês muito em especial que deram repercussão a nosso movimento. Mais do que isso, né, nos permitiram criticar e criticaram também juntos a ausência do diálogo. Isso não foi bom para a sociedade, não foi bom para os bares e restaurantes, acho que também não foi bom para a Prefeitura. Corrigimos isso há 2 dias atrás com o prefeito. Agora eu aproveito sua deixa aqui para criticar o juiz que está com a nossa ação. Eita! Porque ele tá há mais de 1 mês com a ação na mão. Ele deveria se manifestar em torno de um pedido de liminar. Um pedido de liminar é uma coisa que você pede antes do julgamento, normalmente 2, 3 dias, em alguns lugares 1 dia. A nossa visão é que a nossa argumentação ela foi em cima, no primeiro momento, nós questionamos 2 coisas na nossa ação. Uma, autoridade do prefeito para fazer decretos que limitam a atividade econômica, porque a gente entende que a melhor forma de conduzir isso é pelo legislativo, que nos representa e legitima esses movimentos de exceção. Esse é um ponto. E o juiz se manifesta concordando conosco num primeiro momento lá, quando ele encaminha para a Câmara. E o segundo questionamento nosso, ele perdeu um pouco de força nesse momento, porque é o seguinte, nós questionávamos por que o comércio estava fechado, aberto, e os bares e restaurantes não, porque não há razão científica para isso e não há isonomia para isso. Então, como o prefeito voltou atrás, fechou todo mundo, parte da ação fica aí para ser avaliada, mas o que a gente entende? Que o juiz, ao observar as nossas argumentações, ele não teve condições de dizer não para a Brasel e, por precaução ou por medo, não manifestou, dando um sim para a Brasel. É o famoso em cima da mureta, né? Hein? Ficou em cima do muro, né? O que é muito ruim, porque na democracia a gente tem essas oportunidades. Eu acho que
como eu disse, nós entendemos que nenhum governante, não é o Calil, não é o Zema, não é o Bolsonaro, nenhum deles recebeu um mandato para decidir sobre as nossas vidas, sobre uma questão tão grave como é a questão da saúde, como é a questão da economia, do emprego. Essa é uma decisão que caiu no colo de todos nós enquanto sociedade, em uma sociedade planetária, mas ela foi melhor conduzida aonde o diálogo foi e a decisão foi compartilhada com a sociedade civil. E a sociedade civil, a gente está organizada em 3 poderes. O poder executivo, que a gente está vendo muito ativo, o poder legislativo, que a gente tem aí visto alguns movimentos, mas ainda poderíamos ter mais coisas a nosso favor. Eu queria destacar aqui a atuação do vereador líder do governo, Léo Burguês, sempre tem buscado diálogo conosco, e também do judiciário. Quando o judiciário se cala diante de um pedido de liminar, ele deixa de cumprir o seu papel como poder moderador, como aquele que assegura o direito do cidadão. Então, o problema para nós não é um não, é o silêncio que a gente acha que não deveria ter acontecido num pedido de liminar. Só útil para fechar o nosso papo aqui, muitos maus exemplos manchando aí várias categorias durante a pandemia, e os bares e restaurantes tomando um petardo aí, principalmente no fim de semana. A situação do Rio de Janeiro, muitas pessoas que foram frequentar os bares não respeitando as normas de isolamento social, isso queima o filme do setor como um todo. Belo Horizonte, eu tenho visto em uns cantos aqui a colar também uns maus exemplos aí por parte de proprietários de bares, principalmente. A Brasel está com uma campanha de fiscalização, vocês têm educado o proprietário, o empresário nesse sentido? Conta pra gente como é que tem sido isso, não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais. Perfeito, Lucas. Primeiro eu queria abrir uma leve discordância contigo em relação ao Rio de Janeiro. Eu acho que nós tivemos uma má atuação da sociedade numa determinada rua do Rio de Janeiro, que é a Dias Ferreira, num bairro que comportou de maneira inadequada. Naquele mesmo dia, a região norte do Rio de Janeiro estava super tranquila, outros bares e restaurantes vazios, inclusive em Copacabana, que é uma região muito conhecida, muito adensada. O Rio de Janeiro tem uma das normas de retomada das melhores que tem. Muitas vezes, outro dia eu ouvi, não posso nem dizer de quem aqui agora, mas eu ouvi, o carioca é assim, assado. Eu discordo. Eu acho que qualquer cidadão bem orientado vai sempre encontrar um ou outro que comporta inadequadamente. E a sociedade reage. A imprensa foi lá, denunciou, nós da Brasel fomos lá nos empresários e falamos, opa, vamos pôr ordem nisso. Aquela menina que distratou a autoridade foi demitida pela empresa que ela trabalhava, o colega dela foi demitido. Então, assim, nós não podemos trabalhar por exceção. Nós temos que acreditar na educação e no cidadão. Sim, eu acho que é justamente o ponto que eu chego. É um caso, cara, um exemplo ou dois, que você conta na mão, que mancha o trabalho de uma categoria inteira. É por isso que eu reforço a pergunta. É importante que haja, e no caso da Brasel, se realmente há, de fato, uma campanha de fiscalização e conscientização dos empresários com relação ao distanciamento social. Como é que está essa campanha aí? Perfeito. E eu queria te dizer que eu não acho que mancha uma categoria, eu acho que mancha uma sociedade. Sim. Eu acho que a gente perde, às vezes, a esperança de que as coisas possam dar certo, mas a Brasel acredita, na grande maioria das pessoas. Para você ter uma ideia, em algumas cidades, a retomada, a Brasel tem feito 2 movimentos importantes. Um deles é convidar o cidadão a não voltar ao bar e restaurante. Por quê? Porque a gente quer que ele volte devagarzinho, a gente não está com pressa, nós queremos abrir portas. Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que muitos voltarão, mas muitos não precisam voltar no primeiro momento. E aqui eu falei hoje aos secretários, que inclusive da disposição da Brasel, de colocar vans, a gente circulando pela cidade quando a reabertura, encontrando aqueles que eventualmente não estão seguindo os protocolos e orientando-os quais são os protocolos, alertando a todos, em especial trabalhando o consumidor para que ele não entre no bar e não entre no restaurante onde haja aglomeração, onde não haja respeito às normas. Então, a Brasel ela vai convidar a sociedade a não entrar no bar, a não entrar no restaurante
que não esteja preparado para recebê-lo, seja por ponto de vista dos protocolos, seja ponto de vista dos consumidores que estiverem lá, que não estiverem solidários, não estiverem tomando cuidado consigo mesmo e com os demais. É uma questão de comportamento adequado e nós vamos não punir, porque nós não somos polícia, nós não acreditamos em ameaça, não acreditamos em multa, nós acreditamos em educação e sensibilização. Paulo Solmuth, presidente da Abrazel, sempre falando aqui no Rock News, papo rasgado. O João tentou tirar o Paulo do sério, não conseguiu. Não, nunca. Ô Paulo, retomada em Belo Horizonte, bares e restaurantes, uma discussão que volta à mesa, muito bom ouvir isso, que o prefeito abriu novamente as portas para conversar com o setor. A gente deseja sorte para vocês aí e microfones abertos aqui na 98, viu? Muito obrigado, Lucas, João Henrique, e eu diria a vocês, está mais perto do que a gente imagina, ainda que longe. Um abraço a todos. Abraço. Tá aí o Solmuth trazendo pra gente uma visão positiva da retomada de bares e restaurantes. Precisa voltar sim? Precisa ser feito com educação, com respeito por parte da sociedade e dos empresários? Sim. É o que ele falou. Quem fez errado tem que ser punido, está sendo punido. E a gente espera que realmente a roda volte a girar o quanto antes e que tudo seja feito em acordo, na verdade, com as regras das autoridades em saúde.